Saúde a igreja, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Seu nome que, pela sua graça, nos reuniu nesse lugar. Eu queria convidá-los agora a abrir suas Bíblias lá no texto de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 15 do texto de Lucas, até o final do verso 24. Lucas 14, do verso 15 até o fim do verso 24. Peço que os irmãos possam acompanhar com toda reverência. O texto será lido. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15 até o fim do verso 24. Diz assim a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos campos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento. Pai bendito, todo-poderoso Deus, essa é a Tua palavra, Senhor, lida aqui, boca do Senhor falando nos nossos corações. Que nós possamos meditar nela, que nós possamos nos debruçar sobre a profundidade do conhecimento do Senhor. Que isso faça sentido em nossas vidas, que nós encontremos na Tua palavra consolo, direção, iluminação para os nossos caminhos, e que possamos sempre ter o Senhor como nosso refúgio e a nossa fortaleza, Deus. Ó Pai, que confiança que temos na graça que nos alcançou, que nos convenceu da nossa condição de pecado e nos designou a viver uma vida que não éramos capazes por natureza viver. Mas por causa do Teu Santo Espírito, Senhor, nós temos sido aperfeiçoados de glória em glória. Temos sido moldados pela Tua palavra, temos sido dirigidos, Senhor, pela Tua vontade revelada. Isso sempre encha o nosso coração de alegria, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola contada aqui, ela trata de um contexto em que Jesus ele é convidado para uma refeição. Ele é convidado por um fariseu, a casa dos principais dos fariseus, está lá em Lucas 14, no verso 1. Aconteceu-me que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer o pão, eles o estavam observando. Percebam que Jesus foi convidado para uma refeição sabática, um momento de grande valor social e religioso naquele contexto. Ele estava entre os líderes religiosos daquela época e o ambiente estava carregado de expectativas e olhares e qual seria o comportamento daquele que dizia ser o Filho de Deus. E Jesus, por sua vez, aproveitava a ocasião para ensinar quem eram os primeiros, ensinar como o reino de Deus é revelado na palavra de Deus. E então, nós temos a cura de um homem, nós temos as parábolas dos primeiros lugares, até chegarmos aqui no verso 15, onde um dos convidados tenta espiritualizar a conversa. E ele vai dizer: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E a frase provavelmente expressava a sua segurança religiosa: eu estarei lá, eu estarei a comer pão no reino de Deus, ele poderia pensar. Os judeus esperavam um grande banquete escatológico.
Está lá em Isaías 25:6, essa expectativa manifesta do texto do profeta. No reino de Deus, e esses convidados se viam com certeza num grupo seleto. Eles eram os principais religiosos, eles eram aqueles que guardavam a lei, eles eram conhecidos pelo povo como figuras importantes no contexto social e religioso daquela época. E nesse ponto, Jesus conta uma parábola, justamente para confrontar essa falsa religiosidade, ou falsa segurança religiosa. Jesus usa a história de um banquete para mostrar que os primeiros convidados, os judeus, os religiosos, rejeitam o convite de Deus. Deus, então, chama os marginalizados, os pobres, os aleijados e, posteriormente, até os de fora da cidade, representando os gentios. O reino de Deus não é manifesto por Cristo aqui, limitado apenas ao contexto dos líderes religiosos, os fariseus daquela época. Mas o reino de Deus, ele é estendido por causa de Cristo Jesus. Ele é estendido a todo aquele que nele crê, que é feito filho de Deus. A Páscoa, na tradição bíblica, ela é uma celebração instituída por Deus para lembrar a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. O momento em que o povo escravo, e não pense que o povo estava lá no Egito buscando o Senhor, se debruçando aos pés da palavra do Senhor, que naquele contexto nem estava ainda escrita, mas apenas a tradição oral havia chegado e passado de pais para filhos, famílias e famílias. O povo estava idolatrando no Egito. O povo era escravo no Egito e idolatrava no Egito. A Páscoa, então, ali envolvia um sacrifício de um cordeiro sem defeito. Depois de Deus manifestar as suas pragas, fazendo alusão a ser Ele um Deus sobre todos os deuses do Egito, agora Ele instrui ao povo de Deus, instrui aos israelitas a pegarem um cordeiro sem defeito, a sacrificar esse cordeiro, e com o sangue do cordeiro manchar os umbrais das portas, para que a morte não tenha domínio sobre suas vidas, não leve os seus primogênitos. Esse evento prefigurava a vinda do Cordeiro sem defeito, a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi anunciado por João. Seu sangue liberta os crentes da escravidão do pecado e nos conduz ao banquete da salvação, o banquete do reino de Deus. Alguns teólogos vão destacar que a Páscoa apontava e sempre apontou para a obra redentora de Cristo, sendo um tipo de sacrifício perfeito que Ele realizaria. Essa semana, lendo com as crianças, minha esposa estava lendo um livro dos meninos e tinha uma ilustração muito interessante sobre o anúncio da promessa de Deus. E talvez eu erre algumas expressões aqui, depois ela vai me corrigir. Mas ela dizia que a fé em Deus era como algumas crianças que foram para o cinema com o professor, né, e ele haveria de pagar o ingresso das crianças. E alguns entraram, dizendo, o professor não chegou ainda, mas ele vai pagar assim que ele chegar. E elas entraram e foram assistir o filme. E depois veio o professor, pagou o ingresso daquelas que já estavam lá, e parou também daquelas que viriam a chegar, que estavam atrasadas. Depois elas vieram e, olha, não, o professor pagou o meu ingresso, eu posso entrar. Assim também é o sacrifício de Cristo. Muitos no Antigo Testamento olhavam para a promessa daquilo que seria pago, de uma vez por todas. O sangue do Cordeiro derramado por nós. Nós somos essas crianças que chegaram depois. E cremos que o professor já pagou o nosso ingresso do cinema. No caso, Cristo já pagou com seu sangue o nosso ingresso na ceia, na mesa da comunhão, na qual temos a viva esperança de participaremos com Ele nos céus. A ceia do Senhor, instituída por Jesus na última Páscoa, o que Ele celebrou com seus discípulos, é um sacramento, e por isso nós participamos da ceia. Todo primeiro domingo à noite, todo terceiro domingo pela manhã, nos lembrando da Páscoa, fazendo referência ao momento em que Cristo ministrou ali o seu corpo e o sangue que seriam sacrificados em razão dos nossos pecados. E a parábola do grande banquete, ela vai ilustrar aqui agora a rejeição do convite de Deus por parte de muitos que, por pretensão, por altivez, consideraram as suas tarefas, as coisas humanas maiores do que o reino de Deus. Maiores do que o convite, maiores do que o convite de estar à mesa da comunhão com Cristo Jesus. E essa narrativa vai destacar, então, a soberania de Deus sobre todas essas coisas.
Sim, porque uma vez que aqueles para quem Cristo veio, para quem primeiro for anunciado, tendo rejeitado, esse convite ele é estendido a pobres, a marginalizados, a gentios como eu, como você. E nós, por causa deste convite, nós podemos ter acesso a Deus, por causa desse convite nós podemos estar aqui. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Assim como na Páscoa original, onde o sangue do Cordeiro protegia os israelitas, a nova aliança, o sangue de Cristo nos purifica e nos convida a participar desse banquete celestial, dessa comunhão plena com o Senhor Jesus. A ceia do Senhor é, portanto, a celebração de Deus, da graça do Senhor. E que privilégio nós temos de separar um final de semana para nos lembrar dessa ocasião. Tradicionalmente, nos lembrar dessa ocasião, da importância que a administração da ceia, da importância que a Páscoa de Deus, que a libertação dos nossos corações, dos nossos próprios pecados, que nos escravizava ao pecado. E agora, por causa do sangue do Cordeiro, nós somos conduzidos a fazer parte de uma nova nação, de um povo de propriedade exclusiva do Senhor, com um propósito claro e firme de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse convite de Cristo se estende a todos aqueles por quem Cristo morreu. É um convite direto, é um convite irresistível, é um convite gracioso. Há muito o que explorarmos do texto da parábola. Eu queria trazer algumas reflexões para a gente nessa manhã. Dentro das nossas igrejas, é muito comum encontrarmos pessoas que, à primeira vista, parecem exemplares em sua conduta moral. Olha fulano, olha ciclano, olha como é a sua vida, como é a sua postura. Talvez a sua primeira vista. São vistas como boas pessoas, como boas referências, respeitadas e admiradas. E, por outro lado, há também aqueles que carregam marcas do seu passado. A igreja é um lugar de pessoas heterogêneas, de pessoas que vieram de contextos diferentes, pessoas que têm bagagens diferentes, experiências de vida diferentes. Só que muitas vezes nós rotulamos as pessoas pelo seu passado, nós rotulamos as pessoas por coisas que nós não admiramos, ou não gostamos, ou não faz parte das nossas afinidades. Muitas vezes tendemos a julgar quem é mais digno, quem é menos digno, quem deve estar no meu grupo, quem não deve estar, quem deve estar na presença de Deus e quem não deveria estar, com base apenas nas nossas aparências e justiça própria, com base em nossas rejeições e aceitações. Jesus contou essa parábola para desafiar essa mentalidade, porque essa era a mentalidade dos falsos religiosos de sua época. Que aqueles por quem Cristo haveria de morrer seriam aquela nata religiosa que havia então ali num contexto se separado do mainstream, do convencional, do comum, para estarem ali sendo responsáveis ou referências em ditar a lei, em dizer como as pessoas deveriam viver e seguir. Surpreendentemente, os primeiros convidados da parábola recusam o convite do anfitrião. Eles rejeitam a Cristo. Estavam tão envolvidos em suas próprias coisas que rejeitam a Cristo. Diante disso, o anfitrião ordena que seu servo fosse às ruas, aos becos, trouxesse então os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, para que a sua casa ficasse cheia. Lembremos, naquele contexto, algumas e muitos doentes, as doenças eram muito referidas a pecados. Alguém pecou para que fulano tivesse daquele jeito. Se ele está doente assim, é porque ele deve estar em pecado. Então, Cristo aqui ele traz um contraste ainda mais agudo para aqueles que pensavam ser merecedores do banquete, quando, na verdade, eles estavam muito mais interessados em suas próprias aparências e conveniências. E com essa parábola, Jesus, então, confrontando essas autoridades religiosas, eles se consideravam merecedores do reino de Deus, mas rejeitavam o Messias, estavam ali para observá-lo, estavam ali para ver algum defeito, alguma falha, algum desvio. Eles confiavam em sua própria justiça, eles desprezavam os marginalizados. Jesus vai ensinar que o reino de Deus é acessível. As pessoas por quem Cristo morreu são aceitas, independente de suas bagagens, de seus passados e suas marcas. Especialmente aqueles que reconhecem a sua necessidade da graça.
independente de seu status social ou do seu passado. Hoje essa aplicação ela é relevante para nós, relevante para o nosso entendimento, para a nossa reflexão. Quem estará apto a participar da ceia do Senhor, da Páscoa de Deus? Quem estará apto a conviver conosco como igreja, a participar de nossos ministérios, do nosso banquete? Cristo nos dá uma lição sobre isso. Antes de encontrarmos Cristo, todos nós estávamos espiritualmente quebrados, marginalizados, cada um à sua maneira. Não havia nada em nós que nos tornasse dignos de participar de um banquete celestial, de estar na presença do Senhor. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, e tão somente pela sua graça, nos estendeu um convite gracioso, não baseado em nossos méritos, não baseado em nossos contextos religiosos, nosso tempo de igreja. Cristo estendeu um convite a nós, baseado no sacrifício de Cristo, dele mesmo. Ele que assumiu um corpo, para sacrificar esse corpo, em razão de seu amor, do amor de Deus por nós. Assim como na parábola, onde o anfitrião vai buscar os marginalizados para preencher a casa, Deus nos chama de forma incondicional. Não estava em nós amá-lo, não estava em nós nos dirigir a Ele, não estava em nós buscarmos a Deus, mas Deus nos chama de modo incondicional e irresistível. Obrigue eles a virem. O amor de Deus nos outorga essa fé que nos move na direção a Ele. Nós somos chamados por uma graça que é incondicional e irresistível. É um chamado que não está baseado em nossos méritos, em nossas boas obras, e que não pode ser resistido pelo nosso coração. Uma vez iluminado, uma vez ciente de nossa condição pecaminosa, da nossa carência de Deus, da nossa necessidade de Jesus, nós não podemos resistir a esse chamado. Não tínhamos trajes adequados para o banquete celestial, mas Ele nos revestiu com a justiça de Cristo Jesus. Não havia justiça em nós com a qual nos gloriarmos diante de Deus. Não havia nada em nós que nos pudesse fazer, poxa, vou participar dessa Páscoa, vou participar dessa celebração, vou participar. Não, os méritos estavam revelados nos elementos da Páscoa. O sangue do Cordeiro derramado para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado e transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora compartilhamos a comunhão com Deus. Agora compartilhamos a comunhão uns com os outros. Agora estamos trajados para o banquete. Não por nossos feitos, mas pela graça soberana que alcançou cada um de nós. Meus irmãos, esse texto nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada na igreja, em nossas vidas. O modo como nós temos trilhado esse caminho espiritual na perspectiva do reino, na perspectiva da eternidade, mirando a eternidade como alvo dos nossos corações, e não os campos, os casamentos, as tarefas, os bois, as coisas, os rudimentos desse mundo. Não enraizados pelas coisas desse mundo, como a semente que cai em meio aos espinhos, que parece começar a crescer, mas logo os cuidados do mundo a sufocam. Não é assim a jornada do crente. A jornada do crente é a jornada do peregrino descrita no Salmo 23, que quer passe por um vale escuro como a sombra da morte, ou esteja em pastos verdejantes. Ele crê que estará na casa do Senhor para todo sempre. A jornada do crente é a expectativa dessa ceia, desse grande banquete, que só pode ser alcançado por meio dos elementos da Páscoa, por meio do sangue do Cordeiro derramado por nós. Agora, como participantes desse banquete, e assim eu creio, igreja, agora como participantes desse banquete, temos a responsabilidade de anunciar aos outros como é maravilhoso participar da comunhão com Cristo Jesus. Como é maravilhoso poder demonstrar em nossas vidas os efeitos transformadores desse amor. A nossa vida é um marco na pregação do Evangelho através de nossa própria condição. Porque se antes nós não tínhamos nada no qual nos gloriar, não havia nenhum mérito em nós, Cristo é todo o mérito que temos. É tudo em nós. É tudo que nós temos e precisamos, e por causa desse amor de Cristo Jesus que nos alcançou e nos transformou, nós podemos proclamar isso aos outros. Proclamar professando,
proclamar vivendo, proclamar nos relacionando, tendo relacionamentos de profundidade, proclamar interessados na vida uns dos outros, proclamar vivendo, como quem está, de fato, na expectativa desse banquete celestial, mas já experimentando muito disso, já aqui e agora. Que nós possamos viver de maneira que reflita a graça, que reflita o transbordar das misericórdias de Deus em nossas vidas, que possamos nos relacionar dessa maneira, que possamos receber, acolher com o mesmo amor com o qual nós somos acolhidos e recebidos. Meus irmãos, que nós possamos refletir sobre como temos julgado a dignidade dos outros, com base em aparências, com base no passado, com base no que achamos que nós somos. Que nós possamos reconhecer diariamente a nossa dependência de Jesus, a nossa dependência da graça do Senhor. E como podemos ser um instrumento de estender esse convite, de fazer o papel desse servo, que vai lá e anuncia, que vai lá nos becos, nos marginalizados, naquelas pessoas sem esperança, levando a esperança de Cristo para elas. Venham, participemos do banquete do Senhor. Venham, participemos da graça do Senhor, que é abundante e que superabundou sobre os nossos pecados. Sim, talvez nós possamos ser os anunciadores, aqueles que vão dizer para as crianças: olha só, está pago o ingresso, podem vir. Talvez nós possamos ser esses anunciadores, se Cristo, por sua graça, nos colocar, nos der o privilégio de sermos seus instrumentos, a anunciar, a proclamar tudo o que Ele fez por nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, nós possamos lembrar da Páscoa assim como uma coisa muito importante para nós, porque nossa vida começa ali. A nossa vida começa quando Cristo derramou seu sangue por nós e pagou o preço. E agora nós podemos nos achegar, nos aproximar e desfrutar desse grande banquete, porque fomos convidados, sendo marginais, sendo mancos, sendo aleijados, sendo qualquer coisa que não éramos dignos, trajados de estar no banquete, mas que fomos revestidos pela justiça de Cristo Jesus, para agora sermos co-participantes e co-herdeiros com Ele no reino de Deus. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações.